Olá pessoal, tudo bem? Nosso projeto é sobre de agricultura no cultivo da- no cultivo de tomate no projeto da horta. A disciplina é ministrada pela professora Fernanda Ludwig e os colegas são a Alexa Carolina, a Ana Laura, a Letícia Moraes e o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, pode passar. A horticultura é importante tanto para a nossa economia quanto para o nosso consumo da população global, pois visa produzir alimentos saudáveis e atender as necessidades do mercado. Pode passar. A produção de hortaliças e frutas, incluindo a produção de produtos folhosos como alface, repolho, de tubérculos como cenoura, cebola e alho, batata, enfim, de muitos produtos vindos da horticultura, de frutas diversas também, como tomate, berinjela e quiabo, entre outras, são uma das atividades agrícolas que mais exigem o uso intensivo da terra e de seus recursos. E comparado à agricultura de grande escala, a agricultura é uma atividade agrícola em que os produtores plantam o ano todo em todas as estações, e assim garantindo uma boa renda futuramente para a sua família. Pode passar. Bom, como o projeto lá atende algumas famílias aí em vulnerabilidade social, né? Muitas ali têm o seu alimento, o único alimento garantido, o que é visto, o que vem da horta ali do projeto, tá? A gente notou lá que eles não cultivavam lá, era uma das plantas aí bem comuns à mesa para todo mundo, e para eles lá, pelo jeito, pode ser que acabe que não, né? Das famílias. E no caso é o tomateiro, né? Que é uma olerícola aí, que provém muitos nutrientes e vitaminas, né? O seu manejo, então, ele tem um manejo muito manual aí, né? Rotineiro, desenvolvendo algumas atividades, o que pode aí favorecer o pessoal que necessita ah, então, algumas atividades para desenvolver é, psicomotricidade, né? Ou trabalhar com problemas de ansiedade, como a Karen lá do CRAS comentou no dia da visita, que tem muitos dependentes químicos, né, e pessoas com problemas lá emocionais. Bom, então falando um pouco sobre a cultura escolhida, né? Nós escolhemos o tomate, como o Gabriel já falou anteriormente. É o Solanum licus persicum, né? Ele é uma hortaliça de maior expressão econômica e de maior uso entre as famílias de todo o mundo. Ele teve a sua origem na América Central, expandiu-se até a Europa, né, com Cristóvão Colombo lá em meados do século XV, onde ele se propagou para o resto do mundo, né? E o seu primeiro cultivo, falam que foi como uma planta ornamental. Pode passar. Então, o tomateiro, ele tem uma forma, né, em sua forma, uma raiz mestra, seguida pelas suas raízes secundárias, que formam um raio em torno de 30 centímetros, dependendo, né, muito das condições do solo. Essas raízes, elas têm a função de absorção de água e sais minerais, né, para absorver os nutrientes e desenvolver essa planta. A forma das folhas, então, ela varia conforme a variedade do tomateiro, e as de caule principal, elas desenvolvem-se alternadamente, e as outras, elas se desenvolvem em ramos de forma emparelhada. E as suas flores, então, elas crescem no fim dos redemos auxiliares ou no fim dos redemos principais ali. Aqui do lado a gente tem uma imagem que mostra como estão alternadas, né, essas folhas e o exemplo da raiz. Pode passar.
Ele é um fruto, né? O tomate, então, ele é considerado como um fruto de formato arredondado e cor vermelha, rico em licopeno, que é um agente anticancerígeno, e possui também boas quantidades, né, de vitamina C, vitamina A, complexo B, além de sais minerais como ácido fólico, potássio e cálcio. Então, o tomate ele é rico em nutrientes para a nossa saúde, né? Os tipos mais consumidos no Brasil, então, é o tomate italiano, o Carmen, o cereja, o caqui, o Débora e o Santa Cruz. Ele é muito consumido na nossa culinária, né? E mundialmente, em formas de saladas, composição de lanches, em sucos, preparos de molhos. Então, ele é bem diversificado a sua utilização na nossa culinária, né? Pode passar. Pode passar. Então, a cultura, ela prefere climas frescos e secos e ela não é resistente a geadas, né? Então, a gente tem que ter um bastante cuidado em relação a essa questão. Ela aceita variações de temperatura na faixa dos 15 aos 29 graus. Em altas temperaturas, a frutificação ela é prejudicada. Em clima tropical úmido, o cultivo ele é dificultado, né, pela incidência de doenças favorecidas pelo excesso de umidade do ar e também pelo excesso de calor. Pode passar. Entre as variedades comerciais existentes no mercado, a gente pode citar as do Grupo Santa Cruz, como eu disse anteriormente, que elas são de crescimento indeterminado e dependente de tutoramento. Então, nesse grupo, a gente tem a Santa Clara, o Angela Piro, o Imperador, o Cada, entre outros. Outro tipo de tomate, então, de tamanho bem maior, não muito popular e que também precisa de um tutoramento, forma o grupo conhecido por salada ou caqui, que aí tem os tipos Duque, Florendel, entre outros. Entre as variedades de tomate rasteiro, então, de crescimento determinado, que não precisa, né, de tutoramento e é muito mais fácil de cuidar, servindo tanto para uso industrial quanto para consumo doméstico. Esse tipo planta-se no Rio Grande do Sul. Ele é o híbrido Nema 1400, o Zenith, o Petomec, entre outros tipos. Existem duas cultivares de tomate também em miniatura, que eles não precisam de tutoramento, que é o tomate pera, né? Que são as cultivares Yellow Pear e Red Pear, e também o tomate cereja, que é a cultivar pico. Pode passar. Então, um pouquinho sobre a implantação das espécies e as cultivares selecionadas. Tendo em vista o trabalho ser na horta comunitária e essa horta atender várias famílias, e ser um projeto para ajudar na alimentação dessas famílias que necessitam, a aptidão escolhida para o trabalho foi o tomate de mesa. O grupo escolhido, então, é o Santa Cruz, que as características das plantas elas são grandes, altas e de crescimento indeterminado. Os frutos são oblongos, ou triloculares, variam de peso médio entre 80 a 220 gramas. Os tomates desse grupo são os mais conhecidos no mercado, pelo baixo preço dele e pelo sabor ligeiramente ácido. Partindo então a respeito dos tratos culturais, né? O tomate de mesa possui alguns tratos bem específicos, né? O primeiro então é a montoa, né? Que é ali tu puxar ali então basicamente a terra mais acima ali mais próximo da base da planta, né? Do colo da planta, para incentivar ali o desenvolvimento de novas radículas, né? Que vão aumentar ali o alcance da absorção dos nutrientes pela planta, tá? Pode passar. Outro trato, então, é o amarril, né, que é feito aí com uma um fitilho de polietilênio, ou então tiras de pano, tá? Tem que ter bastante cuidado ali na hora de fazer o amarril, para não estrangular a planta, né? E em alguns casos ali também, às vezes o pessoal, na hora de amarrar ali, não tem o estrangulamento, mas aí conforme a planta vai se desenvolvendo ali, ela vai ocupando o espaço que estava vago e acaba estrangulando depois. Então é bom ter esse cuidado ali, esse olho sempre ali para
para depois que ela se desenvolver não ter o estrangulamento posterior. Pode passar. Também temos a desbrota, né? É uma prática que consiste na eliminação dos brotos que estão ali com 2 a 3 centímetros laterais e que surgem nas axilas de cada folha, realizando a quebra dos mesmos. Isso, então, é para evitar ali o gasto ali nutricional da planta, né? Para focar no fruto. Tá? Então, a poda ou a capação, né? Que é uma operação que consiste na eliminação do broto terminal das hastes realizada exclusivamente em materiais de hábito de crescimento indeterminado. Mesma função ali, para evitar gastos ali, a planta não se envolver mais tanto e focar no fruto. Temos então o trituramento, né? Para consumo in natura é fundamental para assegurar a maior qualidade do fruto e são adotados diversos tipos de trituramento. Então tem o trituramento em tipo cerca, né? Que é cruzado ali, o amarreio é feito nas hastes laterais ali, diretamente na planta. Por estaca, que é individual ali, então cada planta tem o seu ali junto ao pé, e é feito também pelo uso do fitilho de polietileno ou um arame para as plantas de crescimento indeterminado. Passar. Manejo do solo, Então, então, como o manejo do solo. Então, são feitas de 2 a 3 arações. Elas podem ou não ser seguidas de gradagem. O que vai determinar essas operações é o tipo do terreno e as condições que ele se encontra. Então, para o tomate de mesa, se o solo for preparado inadequadamente, pode trazer diversos problemas na condução da cultura e principalmente em relação à adubação, porque se forem formados torrões, não vai poder chegar até a superfície da planta, né? A água. Então, o manejo da água. O tomateiro é uma planta muito exigente à água, como foi dito anteriormente. O seu fruto maduro possui cerca de 93 a 95% de água. Caso ocorra o déficit hídrico e persista por muito tempo, ele limita o desenvolvimento e a produtividade da planta. Para o cultivo de tomate de mesa, são recomendadas 2 irrigações. Por sucos, que consiste em fazer a água correr lentamente entre as fileiras de plantio, e por gotejamento, o que é onde se coloca tubos gotejadores e a água entra diretamente em contato com a raiz da planta e no solo. Não é recomendado a irrigação foliar pelas folhas por conta da incidência de pragas e doenças que pode causar. Adubação orgânica. Como as sementes encontradas no comércio aqui no Brasil, elas não são adaptadas para o Brasil, o tomate exige uma adubação orgânica reforçada. E para obter uma boa produtividade e é de suma importância que a adubação orgânica ela complemente a adubação mineral. A disponibilidade dos estercos de animais em locais próximos a regiões produtoras, bem como a utilização de compostagem, principalmente de bovino e de avícola, com as novas técnicas de aceleração do preparo dos compostos orgânicos por ação de micro-organismos úteis, proporciona uma melhor economicidade da adubação orgânica para o tomate e outras hortaliças. Recomenda-se de 30 a 40 dias antes do plantio incorporar ao solo 15 a 30 toneladas por hectare de composto orgânico ou esterco bovino bem curtido, ou ainda um quarto dessas quantidades de esterco de galinhas, suínos, ovinos ou caprinos. A escolha do fertilizante orgânico e a quantidade a ser utilizada dependerá do custo e do teor de nitrogênio, além dos outros nutrientes presentes nesses fertilizantes orgânicos.
Ainda recomenda-se aplicar de 100 a 130 gramas deste adubo orgânico por cova de tomate, cerca de 30 dias antes do plantio. Adubação mineral de plantio. Aplicar nos sulcos de plantio de 7 a 10 dias antes do transplante das mudas as doses de nutrientes. O fertilizante deve ser distribuído e incorporado nos sulcos com 10 a 15 centímetros de profundidade, de maneira que não entre em contato direto com as mudas a serem transplantadas. A outra parte, até 30% do total, deve ser aplicada por ocasião de amôntoa, que o Vitor já explicou, prática cultural que é realizada cerca de 25 dias após o transplante das mudas de tomateiro no campo. Adubação de cobertura. A utilização de fósforo em cobertura em pequenas quantidades pode proporcionar melhor qualidade das hortaliças colhidas, conforme observação práticas em diferentes locais. A alta solubilidade de alguns fertilizantes binários fosfatados, como o DAP e o MAP, presentes em formulações de cobertura de médias e altas concentrações de nutrientes, proporciona rápida absorção pelas raízes das hortaliças, inclusive o tomateiro. Falando um pouco mais da fitossanidade, por não ser adaptado às nossas condições ambientais, o tomateiro está sujeito a muitos problemas. Ele pode sofrer com o ataque dos insetos, como a larva minadora, a vaquinha, nematóides, tripés, percevejos, pulgões, ácaros, traça, broca e o grande tomateiro. Pode passar. De praga secundária de menor importância a inseto-chave, a larva minadora, que é a Liromisa ildobrensis, tem se destacado pelos grandes danos causados e por uma dificuldade muito grande de controle. Ela é muito conhecida como larva minadora, mosca minadora, minador ou riscador. E ela ocorre naturalmente em quase todo o estado brasileiro, atacando vários cultivos. E o maior destaque deve ser que pode causar no tomate é que ela pode reduzir o rendimento dela, até o peso final, em até 15%. Pode passar. As doenças causadas por fungos e bactérias são a requeima, a pinta preta, a septoriose, a mancha de Staphylococcus, a murcha fusariana, a murcha de verticillum, murcha bacteriana, o cancro bacteriano e o talo oco, que são os principais problemas, né, deles. As doenças causadas por vírus são vira-cabeça, mosaico Y e o risca, mosaico comum e o topo amarelo. E nisso eles podem ocorrer ainda muitos distúrbios fisiológicos, como a podridão apical, frutos rachados, ou óculos e o óculos aberto e amarelo e o bachelo amarelo. Então, falar um pouquinho sobre a colheita. São realizadas diversas colheitas ao longo da produção, cerca de 6, porque a maturação desses frutos é rápida e então, enquanto eles vão maturando, é feita essa colheita. Essa colheita é feita de forma manual, ela deve ser realizada num período mais fresco do dia, para evitar a desidratação do fruto, e após essa colheita, os frutos são lavados e selecionados de acordo com a especificação do mercado que pertence, se é para tomate de mesa ou se é para tomate de indústria. O projeto foi concebido para proporcionar os benefícios nutricionais e emocionais para as pequenas famílias, principalmente para aquelas pessoas que têm problemas de mobilidade e um pouco doença psicótica, uma vez que a produção de tomate
tem maior rendimento, pode fornecer alimentos mais nutritivos de qualidade e tem um custo muito mais baixo de produção. E obrigado pela atenção.